Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, episódio de número 103 aqui no Noticidade. Que prazer, que alegria estar com você em mais uma oportunidade. E neste momento nós estamos aqui sempre ao vivo, recebendo aqui a deputada estadual Mara Caseiro, está de passagem aqui em Sidrolândia e, claro, visitando o Noticidade para conversar com a sociedade, né, Mara? É um prazer, Douglas, estar aqui, conhecer esse estúdio, poder falar um pouquinho, né, com toda a comunidade aqui da nossa querida Sidrolândia. E eu falo sobre o nosso trabalho. Enfim, prazer, Douglas, estar aqui com você. Maravilha. A Mara, pessoal, que está de passagem aqui em Sidrolândia, esteve participando do evento lá na Fazenda Recanto com meus amigos Lúcio Basso, Gabriel Basso e também com o prefeitão de Sidrolândia, o Rodrigo Basso, e o seu Ari Basso, né? Toda a família Basso lá na Fazenda Recanto, no lançamento da AproSoja, no plantio de soja nacional, né? Então realmente foi um evento assim muito importante aqui para toda a comunidade de Sidrolândia e região, e a Mara passando aqui também no Noticidade, né, Mara? Seja bem-vinda, Mara, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a deputada Mara Caseiro? Eu percebo que você tem um trabalho voltado às mulheres, né, às crianças, um trabalho assim muito intenso que ajuda muito a nossa sociedade, e eu sempre falo que eu gosto de receber aqui quem trabalha. E a Mara Caseiro é uma mulher muito trabalhadora, né, que a gente se identifica muito com essa entrega que você tem feito aqui no Mato Grosso do Sul, e isso é muito importante, né, Mara? Então, Douglas, na realidade, eu sou dentista de profissão, né? Me formei lá em 86 e fui trabalhar em Eldorado, onde eu me casei, né? Também meu esposo era de Eldorado, e lá durante 10 anos fui dentista, né? Mas, como Eldorado era uma cidade que faltava tudo, né? Muita dificuldade, eu era dentista inclusive no posto de saúde, a gente via a necessidade daquele povo. Acabei entendendo que somente através da política eu poderia também transformar a vida das pessoas, não só no âmbito da saúde bucal, mas também da economia, do social, né? Fazer algo por Eldorado. Por isso acabei me tornando vereadora, fui a vereadora mais votada lá no ano de 96. Depois fui prefeita de Eldorado por 2 mandatos, né? Porque como vereador você não executa, né? Você legisla, e eu queria fazer mais pelo meu município, e acabei me tornando então prefeita de 2001 a 2008, né? Fui prefeita por 2 mandatos. E como prefeita a gente trabalhou muito pelo social, e eu falo que o resgate inclusive da autoestima daquele povo de Eldorado, que achava que Eldorado já não tinha mais jeito, que as pessoas iam ter que se mudar de lá, tinham várias lojas fechando na época, enfim. E a gente conseguiu fazer uma virada de chave mesmo naquele momento. Eu fui a prefeita que mais construiu, por exemplo, casas populares. A gente também revolucionou a saúde, a infraestrutura, fizemos muito asfalto. E esse trabalho que a gente fez por Eldorado repercutiu na região, né? E aí o pessoal já começou a falar, não, agora nós queremos a Mara como deputada estadual. E realmente foi assim. Em 2011 eu assumo a Assembleia Legislativa, né? Em 2010 fui candidata a deputada estadual e assumi em 2011 meu primeiro mandato de deputada estadual. Estou no meu 4º mandato de deputada estadual, e a gente faz um trabalho. Eu falo que eu sou uma deputada muito eclética, porque todas as demandas que me chegam, e se estão ao meu alcance de trazer uma solução, eu vou em busca de solução. Claro que não é tudo que a gente consegue, né, Douglas? Mas assim, tudo que está ao meu alcance de buscar maneiras de resolver, de trazer soluções para os problemas que nos trazem, a gente está aberto a isso. Então, meu gabinete assim, eu atendo muitas pessoas, né, os vereadores, os prefeitos, enfim, as lideranças, para exatamente tentar melhorar de alguma forma a vida das pessoas nos municípios, né? Mas eu faço um trabalho, sempre defendi a questão da regionalização da saúde, que isso para mim é muito caro, em função da dificuldade quando a gente tem, por exemplo, um pedido de uma transferência ou encaminhamento de um paciente que corre risco de morte, né? E muitas vezes você não tem uma vaga
para levar esse paciente, para salvar a vida dele. Eu falo que todos nós, um dia não vamos mais estar aqui. Mas quando você perde um parente ou uma pessoa que você ama, enfim, e você sabe que você percorreu todos os caminhos para salvar aquela vida, então era o momento. Agora, quando você perde essa vida, sem conseguir um encaminhamento, sem conseguir um tratamento, né, que realmente pudesse salvar essa vida, você fica com aquele sentimento, poxa, podia ter feito mais, né? Por que aconteceu isso? Então, eu tenho um trabalho de fortalecimento da saúde nos municípios, ou seja, para que aquele paciente possa encontrar esse serviço de saúde mais próximo dele, né? Além disso, a gente faz um trabalho, e isso é notório, com relação à defesa dos direitos das mulheres, né? Eu, quando entrei na política muito cedo, em 92, foi meu primeiro, 93 na realidade, foi a primeira vez que eu saí candidata a vice-prefeita. E um cenário de muita dificuldade para as mulheres, principalmente na política, né? Mas você se depara com tantos problemas, com tanta violência que acontece contra as nossas mulheres, que isso nos indigna. E aí você se vê na missão de buscar políticas públicas que realmente venham combater essa violência contra as mulheres e trazer a igualdade, né? Eu falo que a gente pode ser diferente, Douglas, até na condição física, né, na sensibilidade, mas nos direitos, nós mulheres temos que ter igualdade com os homens. Então é isso que eu defendo, direitos iguais para as nossas mulheres, e nesse ponto buscando também políticas públicas para essa rede de proteção a essas mulheres, para essa rede de cuidado também na saúde para essas mulheres. Enfim, a gente trabalha muito essa vertente. Maravilha, para você que está com a gente aqui, chegando agora, nós estamos aqui com a deputada estadual Mara Caseiro, a Mara que está de passagem aqui por Sidrolândia, atendendo regiões aí, né, foi para Bonito, Jardim, enfim, teve ali em toda aquela região e passando aqui por Sidrolândia também, ela participa aqui do podcast do Noticidade, trazendo informações relevantes, inclusive sobre isso que você disse, Mara, nessa atenção aí às mulheres, né, eu até separei alguns projetos aqui da sua autoria que eu achei muito interessantes, que me chamaram a atenção, né? A política estadual de proteção e atenção às mães atípicas. Nós temos aqui muita reclamação aqui da comunidade, tanto de Sidrolândia como de Maracaju, municípios que a gente acompanha mais de perto, né? Que falta atenção a essas mães atípicas. Promoção da defesa pessoal para mulheres. Outro projeto aqui voltado para a mulher que me chamou a atenção, sistema de informações sobre violência contra a mulher, combate à violência política de gênero, combate à violência contra a mulher em bares e festas, combate ao feminicídio. Você é uma das parlamentares aí que atua nesse combate, né, muito de frente. Programa de reeducação e responsabilização de agressores, isso aqui também é muito importante. E outro projeto que me chama a atenção aqui é o combate a abusos sexuais contra crianças. Você acredita que você traz, Mara, essa representatividade feminina, ou seja, as mulheres olham para a Mara e elas se sentem representadas? Você acredita também que as mulheres precisam atuar mais na política em defesa da própria classe feminina, das mulheres, das mães, né, que lutam e que às vezes passam por problemas e dificuldades e não conseguem, né, essa atenção necessária, esse apoio, né, mulheres sozinhas, enfim, as mulheres sofrem, eu acredito que muitas vezes muito mais do que os homens, né, porque a mulher ela não tem aquele amparo, né, e é preciso a política pública entrar nesse jogo e ajudar essas mulheres, né, Mara? O que eu falo, Douglas? Eu falo que houve um tempo em que a mulher não votava em mulher, né? Porque havia um sentimento, né, cultural de que política não era lugar de mulher. Né? Era uma Verdade. coisa assim absurda, mas era isso. Hoje as nossas mulheres já entenderam a importância da participação das mulheres em todos os segmentos da sociedade e principalmente nos espaços de poder. Né? Ou seja, quando nós temos uma deputada estadual, ou uma deputada federal, ou uma senadora mulher, com certeza ela vai defender políticas públicas porque ela entende o que a mulher passa. Nós entendemos que nós somos mães, nós somos esposa, nós somos donas do lar, nós somos empreendedoras, nós somos profissionais, e a gente consegue, em toda essa multifuncionalidade,
entregar resultados, né? Que muitas vezes o homem não consegue. Não consegue. E hoje, o que eu vejo? Então a mulher entendeu a importância da participação dela, e hoje a mulher ela confia mais na mulher. Então eu ouço muito hoje das mulheres: Mara, você me representa. É tão bom você ouvir isso. E realmente, claro que eu não estou lá só para representar a mulher, mas eu estou lá para representar as mulheres, as dores que nós sentimos. Uma questão de propósito, né, Mara? E dentro disso, a gente buscar políticas públicas que realmente venham ter essa rede de proteção e de entendimento às necessidades que a mulher tem. Seja no ambiente de trabalho, por exemplo, tem uma lei onde a gente trabalha o combate ao assédio moral e sexual contra as mulheres nos ambientes de trabalho. E isso era uma coisa muito normatizada. O homem fazer brincadeirinhas, o homem muitas vezes abusar da sua amizade e ultrapassar aquele limite do respeito. E quando a gente debate isso, o homem começa a falar: poxa, verdade, eu acho que eu tô... Você está entendendo? É mudar conceitos, é mudar conceito de uma sociedade machista para ela entender que os direitos têm que ser igual. E eu entendo que nós estamos conseguindo mudar esse conceito. Ainda, infelizmente, temos muito a avançar. Mas hoje a gente já, quando eu vou debater, nós temos 3 deputados estaduais, no cenário de 24 deputados, não é? Então são certo. 21 homens e 3 mulheres. No começo, né, muito pouco. No começo, quando eu ia falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, a gente tinha uma resistência muito grande dos parlamentares. Isso em 2011, quando eu entrei, né? Hoje, os parlamentares, eles já entenderam a importância de se debater políticas públicas realmente em defesa e de combate à violência contra a mulher. Porque quando ele se coloca como um pai, ou quando ele lembra da sua mãe, ele entende que ele tem que defender sim os direitos de igualdade, sabe? E é esse aspecto, é esse recorte que a gente tenta levar dentro da Assembleia. E não é querer confronto, não é isso. Nós não queremos ser melhores que os homens, nós queremos caminhar juntos e ter o direito de juntos transformarmos a sociedade numa sociedade mais igualitária, de oportunidade a todos, e de bem-estar de um modo geral. Não é possível, veja bem, Douglas, não é possível que uma mulher decida não mais ficar no relacionamento porque ela não está sendo feliz e o homem não aceite essa decisão dela. E para isso, ao invés dele não aceitar, então, e buscar o entendimento, a conversa, o carinho, ele se tornar um homem violento, não é? A mesma coisa, a mulher, quando o homem fala: olha, não dá mais, ela muitas vezes chora, ela entra em depressão, mas ela jamais vai querer tirar a vida desse homem. Ela vai chegar num momento que ela vai entender que ele tem que seguir a vida dele e ela vai ter que seguir a vida dela, por mais que isso doa. E o homem também tem que entender que o comportamento tem que ser o mesmo. A mulher tem que ter o direito de decidir o seu destino, né? E de querer ser feliz, apenas isso, nada mais, né? E o respeito tem que ser mútuo, né? Tanto o homem com a mulher e a mulher com o homem. Respeito às opiniões, respeito aos direitos, é isso que nós defendemos, sabe? Maravilha. Você acha que o governo do estado ou até o governo federal tem avançado nessas pautas de políticas públicas para as mulheres, Mara? Temos avançado muito, né? O governo do estado, hoje nós temos vários elementos, vários instrumentos de proteção à mulher, né? A mulher tem que procurar. Eu sempre falo o seguinte: nós temos esses instrumentos como as delegacias especializadas de mulheres, como hoje nós temos várias coordenadorias da mulher, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos defensorias que elas são específicas de combate à violência à mulher, a promotoria, né? Hoje o Ministério Público também tem a sua promotoria, que só faz um trabalho de defesa e de combate à violência contra as mulheres, o Tribunal de Justiça. Então há uma rede de proteção. Aí eu digo, algumas pessoas falam: mas tem falhas. Olha, nós somos seres humanos e todo ser humano, ele pode falhar em algum momento. Agora, eu sempre falo para as nossas mulheres: olha, você procurou, por exemplo, a delegacia da mulher. De repente você não foi bem atendida, ou
ou no Ministério Público, ou na Defensoria, ou na Prefeitura, na assistência social, mas não é porque naquele momento, talvez quem te atendeu não deu aquele acolhimento que você queria, é que você vai deixar de procurar um outro instrumento ou um outro órgão para buscar ajuda. Verdade. Porque o ser humano é falho. Às vezes a gente acorda num dia que não está bem, não é isso? Todos nós, né? Claro, eu sempre procuro deixar meus problemas em casa. Quando eu saio da minha casa, eu posso estar com o problema que for. Eu saio com um sorriso, atendendo todo mundo muito bem, com muito carinho e educação, que eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Como ser humano, como ser humano. Mas, às vezes, você pegou a pessoa num dia que não está muito bem, digamos assim. Então, por causa de uma falha humana, você vai contaminar toda uma rede de proteção que hoje nós temos, que funciona, que está funcionando. Tem as suas falhas, e quando a gente perde uma mulher, nós estamos agora o 26º feminicídio que nós temos, que aconteceu, acho que foi ontem, né, que o marido matou a esposa, né? Tristeza isso, e acabou se suicidando também, né? Isso lá em Campo Grande, é um motivo de muita tristeza para nós. E quando acontece isso, a gente se pergunta, aonde é que o poder público falhou? Aonde é? Será que essa mulher, ela tinha medida protetiva? Será que essa mulher, ela denunciou, talvez, essa violência que ela estava sofrendo? Porque para chegar num ponto desse, não foi de um dia para a noite, não foi hoje que aconteceu e papo, não foi. Teve ali, com certeza, agressões verbais, talvez agressões físicas. Então essa mulher, ela poderia ter procurado ajuda, porque eu falo que o homem pode estar também, ele também adoeceu. Para ele chegar num ponto desse, ele também está doente. Ele não está numa saúde mental perfeita. Porque não é possível uma pessoa que ame a outra querer tirar a vida da outra. Então ele também está doente, né? Então ela poderia ter procurado ajuda para ela e para ele também, né? Olha, procura a família, enfim. O que não pode é se calar, né? Então, eu falo, hoje nós temos vários instrumentos, uma rede de proteção à mulher, nós temos hoje programas, inclusive, do governo do estado, como me passou o nome agora, que ele paga um salário mínimo para essa mulher, para ela poder sair daquele lar que ela está, dessa relação abusiva, e poder buscar o meio de se autossustentar, porque a maioria das mulheres... Isso é importante, hein, Mara? A maioria... É o recomeço, tá? O nome do programa é o recomeço. Nós entramos com um pedido, inclusive, no governo do estado, um projeto de lei, que era um pagamento de um aluguel social para essa mulher. Aí o que o governo fez? O governo criou esse recomeço, criou agora o Protege, que também é um programa de extrema importância, e eu quero dizer para as mulheres, entre, né, no site do governo do estado, ali tem todos os programas, todos os projetos, todas as leis de proteção às mulheres, né, para que elas possam buscar ajuda e ter esse benefício para que elas possam sair desse ciclo de violência. Nós também temos hoje nos municípios, a maioria dos municípios, eles têm também programas que para tirar essa mulher desse ciclo de violência, de alguma forma, ou levando ela para um hotel, né, ou oferecendo para ela um aluguel social, né, são vários... Dá um suporte, né? É um suporte. Então hoje, os nossos gestores públicos, eles entenderam que não dá para ficar atônito achando que essa mulher vai se resolver sozinha. A gente tem que ter um instrumento para tirar essa mulher desse ciclo de violência e ela poder recomeçar a vida dela com independência, né, financeira, porque a maioria das mulheres, elas continuam nesse relacionamento por conta de uma dependência financeira e elas não têm como sustentar os filhos, e essa é a primeira coisa que a mulher fala quando ela é abordada ou ela vem denunciar essa relação abusiva. Eu não tenho como sair de casa porque eu não tenho como sustentar meu filho, eu não tenho como me sustentar, né? Então eu acho que a gente está vivendo um novo momento também. As mulheres estão procurando estudar o conhecimento, fazer cursos de qualificação, para poder também não ficar nessa autodependência, né, do próprio companheiro, e poder se autossustentar e, por conta disso, também
ter o direito de decidir o seu próprio destino. Por isso que é importante a divulgação disso, né, Mara? Você está aqui falando disso, você está divulgando isso que muitas mulheres não sabem. Tem a informação. Eu, por exemplo, que sou jornalista e trabalho com isso, para mim esse programa aqui é uma novidade, né, do governo estar entrando com esse aporte, com esse projeto aí. E esse projeto do Proteger, ele tem inclusive uma inteligência artificial, que acho que é Vitória o nome dela, agora eu não me recordo, me passou um pouco, no WhatsApp. E que a mulher, ela vai entrar nesse programa, ela vai perguntar o que tem, onde que ela vai procurar ajuda aqui em Sidrolândia. E aí eles vão falar aonde que ela pode ir, ou na defensoria, ou na coordenadoria da mulher, ou na delegacia da mulher, entendeu? Então é muito importante as nossas mulheres saber que hoje elas têm aonde buscar ajuda. Por aqui, ó, no celular. O programa Protege do Governo do Estado. E eu quero parabenizar o nosso governador Eduardo Rido por esse olhar, por esse trabalho, né, e toda a sua equipe, né, que tem pensado, inclusive a Viviane, que é a nossa secretária de Cidadania, e onde tem a subsecretaria da Mulher, né, que é a Manuela, que é a nossa subsecretária, que tem pensado maneiras de impedir o que aconteceu agora, mais o feminicídio. Né? Nós já temos 26 feminicídios, e quando a gente fala em feminicídio, 26, gente, são 26 mulheres, mães, irmãs, filhas, é vida, né, que foram perdidas e foram tiradas por quem deveria cuidar, amar, proteger, né? Então, assim, é esse enfoque que a gente tem dado, tem trabalhado para que a nossa sociedade, para que os nossos homens entendam o que ele está provocando numa estrutura familiar, sabe? E na sociedade de um modo geral, né? Não a violência, né, Douglas? Então é isso que a gente tem feito na Assembleia Legislativa, trabalhado muito essa questão. Você falou das mães atípicas, é outra... aliás, há um tempo atrás, quem que sabia o que era mãe atípica, né? Elas eram invisíveis para a sociedade. Sofriam em silêncio, né? Sofriam em silêncio, dedicação exclusiva a esses filhos, né? Que elas amam tanto e que elas se dedicam com todo amor, mas que muitas delas adoecem porque... Muitas delas solo, né? Mãe solo, porque muitas vezes o pai abandona, porque quando tem um filho com problema, ele não quer o problema para ele. E a mãe não abandona seu filho, né? A mãe abraça e vai tentar fazer de tudo. E muitas vezes essas mães, sem o tratamento, né, que teria que ter essa criança, sem o poder público também dar condições a essa mãe de ter, seja os insumos, que muitas vezes ela precisa de uma alimentação diferenciada, de remédios, medicamentos que são caros, né? Essa mãe se vê num emaranhado de problema e ela acaba adoecendo, né? E ela é a única pessoa para cuidar desse filho. Então essa mãe atípica, ela é uma heroína, e nós temos que olhar para elas e entender que elas precisam de ajuda, e o poder público não pode ficar... não pode ficar fora, tem que olhar para essa mulher com amor, com carinho, e tentar também estabelecer políticas públicas que possam ajudar essa mãe a cuidar desse filho. Né? É um sofrimento, né, Mara? E hoje nós temos aquele Cuidar de Quem Cuida, que também é um programa do governo do estado. Uhum. Hoje ele tem uma bolsa de R$900 para essa mãe ou para essa pessoa que cuida, que é um aporte, não é muito recurso, mas é um aporte, né? Pelo menos dar uma condição para ela poder comprar uma fralda, poder comprar um alimento melhor, enfim, né? Ou mesmo para ela poder se cuidar também, né? Enfim, então esse programa também, Cuidar de Quem Cuida, foi criado pelo governo do estado, pelo governo Riedel, né? Então também um grande projeto que foi debatido na Assembleia Legislativa também. A gente trabalhava muito essa questão, né, de como fazer, e aí foi pensado, construído esse programa, né, que também as pessoas podem acessar para se cadastrar e buscar esse recurso também. São projetos assim que fazem a diferença, né, Mara, na vida das pessoas, né? Por exemplo, teve um caso aqui recente que nós acompanhamos, que a pessoa tinha até plano de saúde,
né? Porque o esposo trabalhava em determinada empresa, em determinado plano de saúde, tinha ali, cobria, e aí, de repente, a criança com um grau 3 de autismo, né, estava lá sendo atendida, e de repente chega a conta do plano de saúde de mais de R$50 mil. E aí suspendeu o atendimento à criança, a mãe com aquela conta, teve que acionar a justiça, e aí o que faz, né, numa situação? Olha o sofrimento que a pessoa passa, e a mãe ali em dedicação exclusiva a essa criança, sem trabalhar, olha, são muitas dificuldades, né? Muitas. Quando a gente vê assim esses problemas, a gente olha para a vida da gente e fala, não, eu não tenho problema, né? Porque são tantas dificuldades, as pessoas precisam tanto de ajuda, e é tanta gente nessa situação, que quando eu vi também esse projeto de você dando essa atenção às mães atípicas, eu achei muito importante, né? Que é importante a gente também divulgar, né, essas ações para chegar até a população que tem, né, alguém lá olhando por essa classe, né, Mara? É isso. Então é muito importante. Outra coisa que eu queria saber, Mara, aqui nós estamos já chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria saber um pouquinho mais da parte pessoal da Mara, até para a gente quebrar um pouco o gelo, assim, essa distância, né, que as pessoas olham, deputado estadual, deputado federal, parece que tem assim aquela distância, né? Mas a Mara é um ser humano, uma pessoa normal, né? Uma mãe de família, né? Que acorda, dorme, come, né? Normal, como todos nós, né? E está aí no dia a dia, e é uma pessoa, está aqui pertinho, acessível à comunidade, né? A comunidade tem acesso, tem aqui, claro, a sua equipe de assessoria, né? Cumprimentar aqui o Robson, o João está aqui, né? Ele está aqui junto com a gente aqui nos bastidores aqui, que trabalham bastante, que fazem essa ponte, que fazem, né? O Robson está aqui na região ouvindo aqui as pessoas, fazendo visitas, enfim, levando aqui demandas dos vereadores, do prefeito. Então, assim, é importante isso, mas eu queria saber um pouquinho, né, da sua rotina, Mara. Como é que é? Né? Eu fico imaginando, até a gente tem um projeto aqui com as empreendedoras, né? E aí elas falam das dificuldades, né, de conciliar tudo. Cuidar de criança, cuidar do marido, né? Cuidar da casa, aquelas que são empreendedoras, que têm negócio, né? Equipe de funcionários, colaboradores, né? Enfim, são tantos e tantos problemas, né? E tá ali, bonita, bem arrumada, com um sorriso no rosto, não deve ser fácil. Não, eu falo assim, né? Viver não é fácil, né? Não. A gente tem atropelos, a gente tem. Eu falo assim, e a política é algo que ela te traz, muitas vezes, assim, a extrema tristeza, né? A decepção. De algo às vezes que você não consegue resolver, né? Então isso te causa uma frustração muito grande, mas ela também te traz a extrema alegria e a gratificação de saber que você lutou tanto por algo que não era só para você, mas era para uma comunidade, para o coletivo, e você conseguiu. Mas assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe da Maiara e do Matheus, né, um casal. A Maiara já me deu mais 3 netos, né? Olha, então aí, eu já tenho 3 netos também. E é claro que às vezes você... eu sou uma deputada, uma política que eu trabalho, sou muito presente, né? E eu gosto muito de estar presente nos municípios, então eu ando muito. É claro que às vezes eu falo, poxa, que saudade que eu tô da minha filha, que saudade que eu tô do meu filho. Ou meus netos falam, vó, poxa, você não vai vir ver a gente? Tipo assim, porque é uma loucura, né? Claro. Mas eu falo que o nosso trabalho é um trabalho pela coletividade. Eu sei que eu trato o meu trabalho, o meu mandato como uma grande missão. Uma missão de não transformar só a vida do meu filho ou da minha filha, mas eu estou transformando a vida de vários filhos, de várias pessoas. E com certeza isso é para um mundo melhor, que é para eles, né? Então eu acho assim, Deus me deu uma missão, se eu não encarar ela e não abraçá-la com todo o comprometimento, então eu vou para casa, vou lá cuidar dos meus filhos, continuar sendo dentista. Porque se for para me fazer meia boca, então é melhor não fazer, não é? Claro. Então tudo que eu me propus na minha vida, tanto é que eu fui dentista, enquanto eu era vereadora, eu dei conta de conciliar a minha profissão com a política. Depois que eu me tornei prefeita, não dava mais, porque era dedicação exclusiva. Eu ia às 7 horas da manhã, chegava às 7 horas da manhã ou 6 horas, né? E muitas vezes eu saía às 10 horas da noite da prefeitura, entendeu? E
além de você ir para Brasília, Campo Grande, né, nas secretarias, enfim, então é dedicação exclusiva, né? Então não deu mais para, tive que deixar a minha profissão, que eu amava muito, mas eu tive que me abdicar para me dedicar para a política, né? E assim é com meus filhos, eu sempre falo com meus filhos, olha, entenda que a mãe tem uma missão, né? E é uma missão muito além do que vocês possam imaginar, está dentro de mim, né? Então, eu acho que eu tenho que fazer bem feito. E o meu amor por vocês, quando a gente está junto, é tudo que eu posso dedicar a vocês. Nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito. Eu choro, eu tenho dias que eu me sinto, eu falo assim, tem dia que você se sente e fala, nossa, um ser tão estranho nesse mundo, né, digamos assim, né? E tem dia que você se sente tão bem. Nós somos seres humanos. Sim, né? Deve ser muito bom, né, Mara, você ajudar as pessoas, né? Porque é uma carga, claro, você pega o problema das pessoas para você resolver. E quando são problemas graves, tipo questões que você atua muito, questões de saúde, né, que são coisas que nos sensibilizam, e aí você fala, poxa, você tem aquela obrigação de resolver aquele problema, porque a vida daquela pessoa depende de uma ação sua. Né, e depende de pessoas, de contatos, né, vagas. E não é só você, não, né? Não é só você. É todo um sistema, todo um sistema que você vai ter que acionar para trazer a solução para aquele problema ou para salvar aquela vida. Exatamente. Né? Então não depende só de você, né? E isso me acompanhou. Eu sofri muito tempo por conta disso. Claro que eu continuo sofrendo hoje, mas o que eu digo? Quando você fez tudo para você solucionar aquele problema e você não conseguiu, você cumpriu com a sua parte, entendeu? Então eu tive um câncer em 2006 e eu carregava muito, sabe, essa coisa daquela frustração de não conseguir resolver todos os problemas das pessoas. E eu entendi, principalmente lendo a Bíblia, sabe, conversando muito com Deus, isso é importante, que o que trouxeram para você e você foi em todas as instâncias para conseguir resolver e você não conseguiu resolver é porque não era para você, não, está acima do seu limite, você também tem um limite, né? Então hoje assim eu procuro fazer tudo por aquela pessoa ou para resolver aquele problema. Se eu não resolvi, eu entendo, eu tenho que ficar tranquila porque não era para mim, né? E isso é uma coisa que eu leio muito a Bíblia, assim, principalmente naqueles momentos assim, de extrema tristeza ou de extrema frustração, eu vou ouvir Deus. E aí Deus fala comigo. E posso dizer para todos aí que estão nos assistindo que quando você tem algum problema e você quer a resposta, abra a Bíblia que Deus fala com você. É só você ter fé e acreditar que aquela ali é a palavra viva de Deus. E eu acredito nisso. Maravilha. Pessoal, estamos aqui ao vivo com a deputada estadual Mara Caseiro. Mara, eu queria saber de você uma coisa muito importante aqui, principalmente para a classe política, né? Você foi prefeita e nós temos aqui ótimos prefeitos no Mato Grosso do Sul, atuantes, né? Alguns até marqueteiros, né? Que usam muito as redes sociais em seu benefício, né? Para alavancagem, digamos assim. E você foi prefeita e se tornou deputada estadual. E eu vejo que alguns prefeitos eles não conseguem ter esse êxito, né? Eu queria saber um pouquinho do segredo, porque você saltou ali de 23.813 votos para 49.512 votos em 2022. Em 2018, 23, 2022, 49, quase 50 mil votos, né? Você dobrou, você conseguiu uma façanha aí, algo que é difícil você sair do executivo, né, de uma prefeitura no interiorzinho do Mato Grosso do Sul para ser deputada estadual, foi reeleita várias vezes e vem dobrando de votos. Qual que é o segredo, né? Por isso que eu falei no começo ali, principalmente para a classe política, que todo mundo fica de olho, né? Vereadores, pessoas que querem ser políticos, né? Como que é o segredo, né, de você conquistar o sucesso nessa área e vir nesse crescimento? E no final você vai falar um pouquinho sobre o próximo projeto, né? E, enfim, como que você conseguiu isso? Bom, primeiro eu falo que nós tivemos um grande êxito no trabalho do próprio governador Reinaldo Azambuja, né? E como eu sou uma pessoa que
estou muito presente, é o que eu te falei, eu procuro ouvir as demandas, eu procuro ouvir meus vereadores, os prefeitos, eu sou muito de estar antenada aos problemas das comunidades, né? Então eu fui, quando eu não me elegi, né? Em 2018 eu fiquei de primeira suplente, Douglas. Ah, sim. Fiquei de primeira suplente. Lembro. E eu fui convidada pelo governador Reinaldo para assumir a Fundação de Cultura. E eu fui para a Fundação de Cultura. Então, ali também foi um momento muito importante, porque eu tive um trabalho, quando o Reinaldo me convidou para ser presidente. Isso foi em 2019, né? 2019, isso. Eu assumi em fevereiro de 2019. Isso. Quando o Reinaldo me convidou para assumir a Fundação de Cultura, ele falou para mim: Mara, eu quero uma gestora, né, na fundação, e quero que você me ajude a democratizar o recurso da cultura, porque o recurso da cultura ele tem que ser pulverizado em todo o estado, porque os municípios do interior eles não recebiam muito apoio, né? Como eu já tinha sido gestora de um município pequeno, então nós realmente democratizamos esses recursos e levamos apoio assim, para os 79 municípios praticamente do estado, né? Então a gente fez um trabalho muito próximo aos prefeitos, aos vereadores. Então, embora eu não estava no meu mandato, mas eu continuei em evidência, trabalhando pelas comunidades e trabalhando pelos municípios do nosso estado. Bom, quando houve a pandemia, infelizmente o deputado Nevando de Matos veio a óbito, né, na pandemia por conta do Covid, e eu assumi. Voltei para deputada. Então, quando eu voltei para deputada, só tinha 2 anos para mim também poder trabalhar. E tinha algumas questões assim que eram muito importantes para mim, de projetos para os meus municípios. E quando eu cheguei para o governador, eu falei: governador, poxa, eu fiquei 2 anos fora. Eu preciso resgatar, né, aquele trabalho que eu tinha nos municípios como deputada. E tinha algumas obras importantes, principalmente na nossa região, que era um sonho que a gente tinha que realizar. E eu já tinha conseguido fazer os projetos, inclusive, então teve alguns projetos que saiu do papel e realmente virou grandes realizações para a minha região, inclusive rodovias que ligava Eldorado ao distrito, Japorã, a Iguatemi, o próprio Itaquiraí, ao Porto Santo Antônio, enfim, que também se tornaram realidade. Além disso, o governo do Reinaldo deu muito certo, né? Então, todas as nossas indicações, muitas das nossas indicações foram realizadas, né? E isso trouxe um momento muito positivo, não só para mim como deputado, mas para a maioria dos deputados que eram deputados da base, né? Então, foi um momento muito bom, sabe? Eu aproveitei isso, estando presente, muito presente nos municípios, né? E atendendo, eu me desdobrava, viu? Eu me desdobro, né? Até hoje. Até hoje. Você acabou de falar, nós passamos aqui de ontem para hoje, fizemos Bonito, Jardim, Guia Lopes, né? Mioac, e estamos hoje aqui em Sidrolândia. Sabe por quê? Eu gosto do que eu faço. Aliás, eu amo o que eu faço, né? Porque se eu não amasse, o quanto, né, eu já não estaria mais nesse desafio, porque é um desafio constante, né? É um desafio. Então, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de atender as pessoas, eu me frustro quando eu não consigo trazer solução para as pessoas, mas isso faz parte também do ser humano e tudo é para o nosso crescimento, né? Nada é por acaso. Maravilha. Mara, dobrando de votos, crescimento, avanço, visibilidade, representatividade feminina, qual é o próximo passo? Então, nós estamos com um projeto, né? Eu, como já falei, estou no 4º mandato de deputada estadual, acho que eu já dei a minha contribuição como deputada estadual. Então, nós estamos num projeto de pré-candidata a deputada federal, né? Para poder realmente ainda realizar mais sonhos, né? A gente sabe que deputado federal tem muito mais recursos, né? Pode ajudar mais o nosso povo. Pode ajudar mais, né? Recebendo os projetos, né? Inclusive dos prefeitos, dos nossos vereadores, a gente poder ter o recurso realmente para tornar
realidade, né, aquele sonho, né, uma grande realização. Então, por isso é que eu quero ir hoje para a Câmara Federal e também o debate aí das pautas nacionais, né? A gente precisa de pessoas lá com pulso, sabe, com coragem para enfrentar, fazer um enfrentamento dessas causas que são tão importantes para nós, como a segurança jurídica, o direito à propriedade, como defender a família, defender também uma saúde pública decente, digna. Eu falo que os recursos hoje da saúde, elas deveriam ficar a maior parte no município, porque é aqui que as pessoas precisam da saúde, né? Infelizmente, a maior fatia do bolo tributário fica na União, né? O que é a União? É a máquina pública, né? Então nós precisamos trazer esse recurso para próximo das pessoas, para os municípios, é aqui que o povo vive, é aqui que nós precisamos de uma educação de qualidade, é aqui que nós precisamos de uma saúde de qualidade, é aqui que nós precisamos gerar emprego para que as pessoas possam sair da dependência do Estado, né, e poder ter o seu emprego, poder custear suas despesas, enfim, poder também ajudar e trazer incentivo, políticas públicas do nosso produtor rural, desde lá daquele assentado que precisa de crédito, que precisa trazer alternativas para essa propriedade, para o médio produtor, para o grande, enfim, nós temos que estar lá realmente para defender políticas públicas para o desenvolvimento do nosso país. E é por isso que nós estamos nesse projeto aí de pré-candidata a deputada federal. Maravilha, Mara. Olhando para os nomes, né, Robson, assim que a gente já vê aí as movimentações, eu acredito que a sua decisão foi acertada, viu? Você realmente, eu creio que vai fazer um bom trabalho lá, né? Eu acho que é uma decisão certa sua de dar esse salto neste momento, né? Aproveitando aí esse embalo, né? Eu acho que o grupo em torno também do Eduardo Riedel é um grupo muito forte, né? Que tem feito um trabalho excelente e a população vai junto, né? Nesse movimento. Eu acredito que provavelmente tem a questão partidária também, né? Que eu acho que vai te beneficiar muito. Por isso, né? Com certeza, por essas trocas, né? Por essas alternâncias, mas eu acredito realmente que é uma decisão certa sua, te apoio aí nessa decisão, eu acho que vai ser muito bom, principalmente para as mulheres, para ter ainda mais representatividade. Você, né, já atuou ali dentro do executivo, já foi prefeita, já tem aí muita experiência, né, dentro da administração pública, sabe os caminhos, sabe como conseguir recursos. Eu acho que vai ser bom também para os municípios ter, né, uma representatividade dessa forma para estar captando mais recursos e resolvendo os problemas da comunidade, né, Mara? Então, algo mais a acrescentar, Mara? O Noticidade aqui ao vivo, à sua disposição. Antes, agradecer aqui a participação aqui, pastor Hudson Mucchiuti está com a gente aqui. Obrigado, pastor Hudson. Rosana Bonifácio, lá da EMIV Segurança, né, Rosana? Marcelo Macedo, Samuel Ferreira, lá do Joca Lanches. Mara, pensa num lanche gostoso, lá do Joca Lanches. Aquele hambúrguer artesanal, aquela Maria. Coisa boa. Já aquela foi lá? Coisa saborosa, assim. Bom, lá aquela na Orla. Coisa saborosa. Muito bom, muito Já bom. me deu água na boca, hein? Abraço aí, Samuel. Qualquer hora dessa, Mara, passa lá no Joca, lá, o Joca Lanches, lá na Orla, fica ali na Avenida Antero Lemes. Né? Abraço aí, meu amigo Samuel Ferreira, o Joca. A Jéssica Martins, deputada Mara, nosso orgulho em todo o MS. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Algo mais a acrescentar, Mara? Apenas agradecer, Douglas, de você nos abrir aqui o seu estúdio, a sua casa aqui para nos receber e a gente poder também bater esse papo gostoso, falar um pouco sobre a nossa trajetória, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais a gente, né? E quem quiser conhecer um pouco mais, abre lá, nós temos as nossas redes sociais, deputada Mara Caseiro, e acompanhe o nosso trabalho, né? E dizer que nós estamos à disposição. Douglas, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que o Noticidade tem feito um grande sucesso, né? Levando informação, a notícia, trazendo aqui empreendedoras, olha que coisa linda, né? Dando oportunidade para as pessoas falar do seu trabalho, né? Da sua vida, né? E que isso possa mudar, ajudar
a mudar a vida das pessoas também, né? Então, parabéns, Douglas, Deus abençoe você, ó. Um beijo grande também a todos aqui que nos acompanharam. Amém, Mara. Muito obrigado. Que Deus abençoe seus projetos também. Amém. E fica aqui o convite para você retornar, para a gente falar aqui sobre alguns temas específicos, né? E também sobre os seus projetos aí na sua pré-candidatura, que eu tenho certeza que já é um grande sucesso. Então é isso, pessoal. Mara Caseiro, deputada estadual, participando aqui do podcast Nossa Cidade. Quero deixar aqui o meu abraço a você, agradecer a sua audiência e não esqueça, compartilhe esse vídeo. Lembrando também que ele vai para o YouTube, está disponível lá no YouTube para você também assistir. Você que gosta aí de assistir na sua Smart TV, mais à vontade, no sofazão, deitado na cama, fique à vontade. É muito bom ter a sua audiência e você tendo, né, esse conhecimento das pessoas que a gente sempre está trazendo aqui. Nós já estamos aí no episódio 103, olha, mais de 100 pessoas já passaram aqui, né, a gente sempre vai trazendo e levando conhecimento. Eu sempre aprendo alguma coisa aqui, Mara, com os entrevistados. É sempre bom porque cada pessoa que vem, ela traz uma parcelinha de contribuição, de aprendizado e conhecimento. Fora os podcasts nacionais, estaduais que a gente assiste, os locais também são importantes para isso, para a gente trazer proximidade, né? A internet ela serve para aproximar as pessoas. E aí você olha e fala, puxa, eu não sabia. Ontem mesmo, né, nós tivemos aqui a empresária Paloma, não sabia do todo o conhecimento que ela tem, aprendi até técnicas ali de vendas, né, no varejo, que é muito legal. Então por isso que é importante as pessoas assistirem os podcasts, né? Principalmente aprender. Quando a gente está aberto ao conhecimento, né? Claro. Tem que estar aberto. Isso é muito bom. Aí você fica lá assistindo série, aquelas coisas lá, terror, aquelas coisas que não soma nada para a sua vida, não. Assiste algo que você vai aprender, você vai adquirir conhecimento e vai contribuir para o seu crescimento pessoal, né, Mara? É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima, até o próximo episódio, que inclusive é daqui a pouquinho, às 18 horas, com o pastor Rony Salles. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção, eu tenho certeza. O pastor Rony Salles vai trazer muito conhecimento aqui pra gente também, muita unção. A gente vai falar sobre a trajetória dele, né, a conversão dele ao evangelho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Você que está aí, está com depressão, está com um problema psicológico, está com uma doença que não tem cura, às vezes é um problema espiritual, e aí você precisa de uma direção, você precisa ter Deus na sua vida. E aí o pastor vai trazer aqui, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, uma mensagem para você. É daqui a pouquinho, às 18 horas, aqui no Noticidade, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém.